Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 4 de abril de 2021, nós, no mundo inteiro, os espíritas, comemoram os 163 anos, ou seja, aniversário de O Livro dos Espíritos. É o primeiro livro da codificação espírita. É este livro que, quando foi lançado, a 18 de abril de 1857, estabeleceu a divisão na história da humanidade. Ficou como um marco histórico da humanidade, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, que passou a ter grande interesse, não é, pelas criaturas humanas, porque é uma obra que interpreta a Bíblia. Não é a Bíblia que interpreta o Livro dos Espíritos, é o Livro dos Espíritos que interpreta os textos bíblicos, e passou a ter interesse pela humanidade, mostrando que o Espiritismo ele tem ligação com todos os ramos da cultura humana. Logo, é um livro humanista, porque é global, é universal e se interessa pelo progresso moral e espiritual da raça humana, da espécie humana. Logo, no entendimento dos sábios do Espiritismo, o Espiritismo é humanista. Por quê? Porque tem um conhecimento universal, porque toca em todas as culturas humanas e, ao mesmo tempo, veio para modificar o ser humano, transformar o homem mau em um homem de bem. Esse é o objetivo do Espiritismo e do Livro dos Espíritos, que não é da autoria de Allan Kardec, é da autoria dos Espíritos Superiores. E em comemoração ao aniversário do Livro dos Espíritos, nós abrimos aqui este livro, esta obra, e a partir da questão 919, que tem o título de Conhecimento de Si Mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos, em estudo nesta edição de Encontro com o Espiritismo. E Allan Kardec, então, sem delongas, pergunta aos espíritos superiores. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, na vida material, e de resistir à atração para o mal? Qual é o meio mais prático? Não é? Aí os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, fazendo um aditivo, quem foi que diste, quem foi esse sábio que disse conhece-te a ti mesmo? Ora, a história da antiga Grécia nos diz que no templo, ou seja, no frontispício, no frontal do templo de Delfos, lá na antiga Grécia, estava inscrita, registrada essa frase: conhece-te a ti mesmo, atribuída a um dos homens mais sábios da antiguidade, Sócrates,
Ele dizia, conhece-te a ti mesmo, estava lá. E logo o Espírito que deu essa resposta, voltamos com o que ele diz, um sábio da antiguidade. Quem era esse sábio? Sócrates. Vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, mostrando que a base da felicidade humana é o conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo nos leva à conquista do maior tesouro do homem, que é o reino de Deus, que está dentro de nós. Foi isso que Jesus ensinou. O reino de Deus, a salvação, está dentro do próprio homem. Quando um mancebo perguntou a ele, Senhor, onde está o reino de Deus? Ele disse, dentro de ti mesmo. Então, no conhecimento de si mesmo, é o roteiro, é a meta, é o objetivo, é o caminho para o autoconhecimento. E pelo autoconhecimento nós conquistamos este reino de Deus, quer dizer, a plenitude da paz. Esse é o reino de Deus, a plenitude da felicidade, uma vez que todos os seres humanos procuram a felicidade, mas procuram a felicidade nos gozos da matéria, nas ambições pelas coisas de Mamon. Mamon representa os gozos materiais. Então o homem procura a felicidade plena, a felicidade completa, nos gozos, nas aquisições das coisas materiais. Quando o conhecimento de si mesmo nos leva a dar menos valor às coisas materiais e a priorizar os tesouros da alma, os tesouros do espírito, que levamos para o depois da morte. E na questão seguinte, fechando aqui o parêntese, não é? Nesse aditivo, aí, fechando o parêntese, voltamos à pergunta de Allan Kardec, a outra pergunta. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, afirma Kardec. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. É aí onde está o segredo da questão do conhecimento de si mesmo. É a dificuldade, a renúncia, né, que se tem que fazer, o sacrifício que se tem que fazer para o conhecimento de si mesmo. É o autoconhecimento. Aí Kardec pergunta ao Espírito, qual o meio mais prático de conseguir o conhecimento de si mesmo? O meio mais prático. Aí o Espírito Superior responde. Ele responde, fazei o que eu fazia, responde o Espírito. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera durante o dia e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de mudança, de reforma no meu caráter. Aquele que todas as noites, aí lá vai o conselho para todos nós, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse, perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda, o Espírito protetor que nos protege, que o esclarecessem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito
e com que objetivo procedeste em tal ou tal situação, em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outro a ti mesmo, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda a ti mesmo, isso aqui se chama autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Perguntai ainda mais a ti mesmo, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, alguma vítima minha, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Esta é a sugestão deste espírito elevado. Esta é a sugestão. E ele diz, continua, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra a vós mesmo. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou então ou a indicação de um mal que praticaste, de uma injustiça que praticaste, que precisa ser curada ou corrigida essa injustiça. Aí o Espírito termina, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso de cada homem, progresso moral e espiritual. Então, meus prezados companheiros e amigos, está aqui a mensagem trazida pelo Livro dos Espíritos, que está em aniversário 163 anos de existência aqui no planeta Terra, que o conteúdo do Livro dos Espíritos é dos espíritos superiores, que veio fazer a reforma na humanidade, a reforma moral e espiritual na raça humana. E hoje, então, encerraremos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, prestando mais uma homenagem ao Livro dos Espíritos, que é conteúdo dos espíritos superiores. E o tema de hoje foi Conhece-te a ti mesmo, que é a chave de libertação espiritual de cada ser humano para se chegar à autossalvação, que a salvação do homem depende da educação moral e espiritual, já que Jesus veio trazer a sua educação, ou nos educar para conquistarmos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Muita paz para todos e durmamos na paz dos espíritos superiores, na paz do homem justo, do homem de bem. E durmamos também o sono dos gatos, que é um sono tranquilo, calmo, de uma consciência em paz e de uma consciência tranquila. Muita paz para todos.